saúde, de vigor, de descanso, de paz, de tranquilidade, para que nós possamos. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós não somos gratos como deveríamos por todas essas coisas. Há muitos irmãos nossos em Jesus Cristo que estão padecendo nesse momento das mãos dos perseguidores, dos caluniadores, padecendo de doenças, de mortes. Pessoas aqui, o Senhor está com eles, mas tem padecido dessas coisas. E nós, usufruindo de toda essa graça e bênção aqui mencionada, muito mais, nós somos gratos ao Senhor muitas vezes. Nós pedimos perdão por isso e pedimos, como diz aquela canção, que nós sejamos mais gratos a Ti, mais gratos e mais consagrados ao Senhor dia após dia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor se faça presente, porque a Sua presença faz com que tudo isso que nós estamos fazendo aqui vale a pena, para que o Senhor fale conosco através dos ministrados, através da Sua palavra, para que tudo isso que seja feito aqui seja proveitoso para o louvor da Sua própria glória. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Antes de irmos para os louvores, Aleluia, Jesus. vamos fazer a leitura da palavra de Deus, todos juntos. Antes de nós prosseguirmos para a parte do louvor, vamos para o livro de Salmos, capítulo número 34. Salmos, capítulo número 34. Salmo 34, a partir do verso de número 1, que diz o seguinte. O título diz: o cuidado de Deus pelos aflitos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e engrandecei ao Senhor junto comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Amém? Até aqui a leitura. O salmista aqui nesse salmo está dizendo que ele louvará a Deus e que o seu louvor estará continuamente em sua boca. Ou seja, ele está falando que de contínuo ele prestará esse sacrifício a Deus de estar sempre o louvando. E aí a gente vai vendo ao longo desses primeiros 5 versículos do capítulo 34 de Salmos, ele dizendo, engrandecei ao Senhor, ele faz um convite, venham junto comigo para que nós possamos engrandecer ao nosso Deus. E ele vai dizer, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui a gente vai encontrando a razão dessa alegria que o salmista vai encontrando para dizer com tanta exultação, louvarei ao Senhor e o seu louvor estará de contínuo em minha boca. E ele diz que a sua alma se gloriará no Senhor e os mansos o ouvirão e se alegrarão. E por que o motivo dessa alegria? É o que nós estamos vendo aqui. E no versículo número 5 vai dizer, olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Essa última parte da leitura que nós fizemos, mostrando claramente para onde nós devemos dirigir os nossos olhos. Esse convite o próprio Deus vai fazer através do profeta Isaías, lá no capítulo 45. Olhai para mim e sereis salvos, é o que ele vai dizer. Combinando com o que está sendo escrito aqui. Olharam para ele e foram iluminados. E essa é a salvação. Né? É olhar para Jesus, que é a luz que ilumina todo homem, e assim nós somos iluminados. E assim nós somos salvos. É o que o Salmo está dizendo. Olharam para ele, foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos, ou seja, não ficaram como uma pessoa que está nas trevas, tateando, está confuso, sem saber aonde ele vai e para onde está prosseguindo. E é por isso que o nosso louvor deve estar de contínuo em nossa boca, como o salmista abre esse salmo. Por quê? Porque nós olhamos um dia para Jesus Cristo e nós fomos iluminados por essa luz do mundo, por essa luz que ilumina todo homem. E os nossos rostos agora não estão mais confundidos, a gente não sabe mais para nada, não está mais
como quem não sabe para onde vai. A gente agora sabe para onde está indo, porque tem uma luz sobre nós nos iluminando. Porque tem uma luz que veio dos céus que nos salvou e nos trouxe salvação. Então, por isso que o nosso louvor, em todo tempo, esteja de contínuo nas nossas vidas. É aquilo que nós abordamos aqui na oração introdutória, né? A gratidão contínua, diária a Deus por tudo que Ele faz por cada um de nós. O louvor também ele vem em cima disso, nós sermos gratos a Deus pelas bonanças que Ele tem concedido a nós, por isso nós o louvamos diariamente. É o que nós vamos fazer nesse momento. Vamos todos nós juntos louvar a Deus. Necessita ser
jamais de ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais algum para nós cantar? Espírito. Aleluia. Em verdade, ó Deus, Pai, te adoramos. Te adoramos.
Jesus. é o Filho de Deus, então a Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia, Jesus, é o teu nome. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como rocha verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me faltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino, doai a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me faltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. No tempo que nos permite, vamos louvar mais um hino, com mais alguns hinos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao hino 115, começar. Vamos ao 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme.
das promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme das promessas de Jesus. Pai, Senhor, hoje, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse primeiro momento do culto. Vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus mais uma vez por esse culto, por essa memória, pela presença dele nesse local, pela presença dele em nós aqui. E pedimos a Deus para que, assim como Ele já está nos conduzindo nessa adoração, nesse culto, Ele continue conduzindo até o final, no momento da palavra, Ele já está vindo, através do Senhor, o pastor. Então nós vamos orar em agradecimento nessa noite. Pai Santo e Eterno, Filho de Deus, sublime sobre tudo, sobre todos, aquele que governa isolado soberanamente sobre tudo. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela graça e pela dádiva que o Senhor nos concedeu, que é um privilégio de nós estarmos na sua casa, e os seus louvores estarem na nossa boca. Nós agradecemos porque nós viemos até esse lugar para louvá-lo, para cultuá-lo, mas no final não somos nós que acabamos recebendo do Senhor toda essa dádiva, todo esse privilégio, com todo esse amor e essa graça que o Senhor despeja. E nós agradecemos principalmente pelo seu Filho Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por tantas coisas e nos esquecemos muitas vezes de nos agradecer, de agradecermos ao Senhor por aquele que faz tudo isso ser possível. Se o Senhor nos abençoa, se o Senhor nos concede graça, privilégios, o seu próprio amor, a bem-aventurança do viver, a saúde, tudo isso chega até nós por causa do sacrifício do seu Filho Jesus. E todas as bênçãos que seriam para Ele são atribuídas a nós e à sua justiça, enquanto o nosso pecado era atribuído a Ele na cruz do Calvário. Então nós agradecemos, Senhor, essa noite, pelo seu amado Filho Jesus, de todas as bonanças, de todas as bênçãos, de todas as coisas maravilhosas que nós poderíamos ter recebido do Senhor. Não há nada que se compare a receber Jesus Cristo. Não há nada que se compare com o seu povo ter recebido a graça de ser presenteado com o Senhor mesmo, encarnado e levando a nossa culpa, e trazendo sobre nós a paz e não o castigo que nós merecíamos. Ó Deus, nós agradecemos e pedimos mais uma vez que, assim como o Senhor tem conduzido esse culto, desde quando as portas foram abertas, antes dele mesmo começar, pedimos que o Senhor continue conduzindo, que o Senhor todo pastor nas suas mãos nesse momento, como nós já sabemos que ele já está nas suas mãos continuamente, que o Senhor use ele conforme o seu querer e a sua graça para comunicar à sua igreja essa noite aquilo que o Senhor deseja falar conosco. E que mais do que isso, o Senhor abra os nossos ouvidos para que estamos de prontidão a ouvir. E não somente a ouvir, mas a guardar cada palavra que o Senhor disser aqui essa noite em nossos corações, para que nós possamos ser renovados dia em dia de glória em glória pelo louvor da sua própria glória. O que nós pedimos e agradecemos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, amém. Graças a Deus. Se você puder me emprestar a sua Bíblia, vai ser bom, viu? Você está com o celular? A graça e a paz a todos, amém? Amém. Glória a Jesus, louvo a Deus pela vida de cada irmão, irmã aqui presente. Louvo a Deus pela vida de cada pessoa também que nesse momento está nos assistindo
pela live, que Deus possa abençoar cada pessoa, cada família, cada lar. Deus abençoe nossos lares, nossas famílias, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa exposição no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Eu louvo a Deus pela vida do nosso professor Mateus, nosso irmão que veio aqui na direção do Espírito Santo de Deus e dirigiu esse culto para a glória do Senhor nosso Deus até este momento, que é o momento onde vamos ouvir a doce palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 19. Serão alguns versículos, isso. Carinho com as crianças, versículos 13, 14 e 15. Amém? Mateus capítulo 19, versículos 13, 14 e 15. Vamos ler. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém? Feche teus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Eu sei que o nosso irmão, servo do Senhor, já orou. Nós vamos mais uma vez orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças damos pela Tua santa e gloriosa palavra. Pedimos, ó Deus, a iluminação e aplicação do Teu Espírito Santo em nossos corações. Pai querido, eu peço e eu entrego diante de Ti, Deus Todo-Poderoso, o coração de cada pessoa e a mente de cada pessoa que nesse momento me assiste e me ouve, Pai. Eu entrego diante do Teu altar, diante da Tua presença, e eu peço em nome de Jesus Cristo que durante o momento que eu estiver pregando a Tua santa palavra, e essas pessoas ouvindo, ó Pai, eu rogo que o Senhor venha fazer o Teu querer, a Tua vontade na vida de cada uma pessoa, Pai. Eu peço que venha entrar, Senhor, na família, no lar, na casa de cada pessoa, ó Deus, fazendo, Jesus, a Tua vontade, fazendo o Teu querer, Jesus amado, abrindo prisões aos presos, quebrando correntes, Senhor Deus amado, repreendendo o poder do inimigo, repreendendo as forças demoníacas, ó Pai, e operando, Jesus, para a Tua glória e louvor. Eu rogo que o Senhor venha chamar eficazmente aqueles que o Senhor quiser chamar, ó Pai, para a Tua glória eficazmente, conforme a Tua vontade. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, são apenas 3 versículos, parece muito simples, mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Aqui nesse momento, nós lemos rapidamente que alguns pais levaram crianças até Jesus, para que Jesus colocasse as mãos sobre essas crianças e orasse por essas crianças. As crianças não estavam doentes, as crianças possivelmente não estavam endemoniadas, eram apenas crianças saudáveis, libertas. Jesus declara isso, porque das tais ao reino do céu não estavam, como a situação do menino que nós vimos lá em Mateus 17, que era lunático. Não, eram crianças, eram cordeirinhos de Cristo, como tem muitos grupos nas igrejas, cordeirinhos de Cristo, eu já fiz parte de um. Então, eram cordeirinhos de Cristo, e eles estavam ali levando seus filhos para que Jesus abençoasse seus filhos. Eles queriam que Jesus abençoasse seus filhos, e isso é muito importante. Isso demonstra o amor. Primeiramente, esses pais já nos ensinam, a mim, que já sou pai, a Mônica, que é mãe, e a vocês que ainda não são pais, ou quem já é, não sei se o Washington é ou não. Pronto, o Washington que é pai, eu sou pai, Mônica que é mãe, e vocês dois que ainda não são pais, mas Deus é quem sabe do futuro de vocês. Então, esses pais aqui já nos ensinam uma boa lição, o que é levar nossos filhos a Jesus Cristo. A lição principal, a lição maravilhosa, que é conduzir
nossos filhos até Jesus Cristo, mostrando para os nossos filhos que a fonte da bênção é Jesus, que a fonte da nossa alegria é Jesus, que a fonte da boa sorte é Jesus, que a fonte do sucesso é Jesus, que se queremos que os nossos filhos tenham um futuro brilhante, que eles sejam prósperos, que eles sejam fecundos, que eles sejam felizes, nós precisamos conduzi-los até Jesus e mostrar para eles que em Jesus eles têm tudo o que eles precisam, que vai além de nós, porque o nosso período aqui é temporal. Eu quero que quando eu for, eles já estejam também velhos, já passaram da terceira idade. Eu já vou estar com 100 anos, com fé em Deus, vou ver 100 anos, né? Então eles já vão estar bem senhores também. Mas, para todos os filhos, um dia, todos nós deixaremos aqui se Jesus não voltar. E nossos filhos ficarão aí, com seus filhos, com os nossos netos, bisnetos. E todos precisam de Jesus Cristo. Acredito que as filhas já estão começando a ficar descrentes. Nós precisamos carregá-las para elas voltarem crentes na quinta-feira. Mas vamos lá. Boa lição que esses pais nos ensinam. E nós vimos que os discípulos repreenderam os pais para que não trouxessem os seus filhos até Jesus. Eles repreenderam. Não é que os discípulos, nesse caso, eram más pessoas, eram ranzinzas, ou odiavam crianças. A gente está assistindo a série, novamente eu falando da série, e teve um pediatra que falou que não gostava da pediatria. E é um hospital grande, e o cara falou: rapaz, por que você detesta criança? Ele: não, eu não odeio criança. Mas como é que você fala que não gosta de ser pediatra, você odeia criança? Não é que os discípulos odiavam crianças, que eles foram ensinados de forma diferente. Nós vamos agora na cultura que os discípulos foram criados. É a cultura judaica, é a cultura rabínica, e aos pés dos rabinos, crianças não vinham. Existia no templo de Jerusalém, ou nas sinagogas, existe a parte onde os homens vão ouvir a palavra de Deus, onde os homens vão fazer suas orações, e as mulheres ficavam em outra parte mais afora. E as mulheres ficavam com as crianças, justamente para que as crianças não atrapalhassem o momento da leitura, o momento da oração e tal. E as mulheres não entravam naquela parte, as crianças ficavam lá junto com as mulheres. A criança, ela só era inserida para começar a ouvir a Torá, a ouvir a lei de Deus a partir dos 7 anos de idade. Ela poderia ouvir sobre a lei de Deus. E, na verdade, para ela ser inserida aos pés de algum rabino ou ingressar numa sinagoga, era a partir dos 13 para 14 anos de idade, é que a criança judia, na verdade já uma adolescente, poderia já responder numa sinagoga como se fosse um homem, porque ele já tinha que se comportar como um homem, ele já tinha que pensar como um homem, então ele poderia entrar na parte onde os homens adentravam e ouvir o ensino do rabino e participar do culto de forma ativa. Aí foi, gente, for colocar muita coisa, tem muitos pontos aí que não vamos trabalhar porque não é o caso. Mas Jesus já está mostrando que com ele é diferente. Você vê que Jesus ele recebe mulheres. Você vê que Jesus permite que Maria, lá em Betânia, fique aos pés dele aprendendo. Rabino nenhum ensinava para mulheres. Mulheres não eram bem-vindas aos pés de rabinos para aprender a palavra de Deus. Mas Jesus recebe mulheres para que aprendam a palavra de Deus com ele. Jesus ele recebe agora crianças também para orar por essas crianças e abençoar essas crianças. E Jesus vai dizer algo muito importante, porque delas é o reino dos céus. Rapidamente, vamos ver o que o Espírito Santo deixa para nós aqui, desde o capítulo 18. No capítulo 18 que nós estudamos, e nós vimos como deve ser e acontecer a relação nossa dentro da igreja, dentro do corpo de Jesus Cristo. Como é que um crente em Jesus deve se relacionar com outro crente em Jesus, dentro de sua congregação local ou no meio evangélico, por assim dizer, que não é evangélico, no meio crente mesmo, em todo mundo, na igreja de Jesus Cristo, em todo mundo. Como é que um crente trata outro crente?
como é que um crente repreende outro crente, como é que um crente perdoa outro crente. Tudo isso nós aprendemos com Jesus no capítulo 18, nós já passamos por isso. Isso se estendeu para o capítulo 19, o Espírito Santo de Deus, que comandava Jesus, que comandou Mateus ao escrever esse livro, trouxe para o capítulo 19. Por quê? Porque Jesus, ele nos transforma quando nós entramos no corpo dele. E isso deve passar da porta para fora. Essa transformação, essa mudança, ela vai sim influenciar-nos em toda a nossa vida. E a gente vai ver no capítulo 19 Jesus respondendo como é que dentro do corpo de Cristo deve funcionar o casamento. Isso que o Espírito Santo de Deus vai trazer através de Paulo, 1 Coríntios capítulo 7. Sobre o perdão dentro do casamento, sobre a vida a dois, como é que deve ser. Isso vai influenciar os lares que se autodenominam crentes em Jesus. Os casais que se formam na igreja de Jesus Cristo. Jovens que vão se casar em Cristo, eles devem ter essa consciência em Jesus Cristo, que esse perdão 70 vezes 7 que Jesus falou de Mateus 18, ele vai afetar o casamento principalmente. Porque como é que você é ordenado a perdoar na igreja e não perdoa em casa? Então vai passar necessariamente o viver na igreja, vai refletir dentro do lar nosso, dentro do casamento. E uma vez dentro do casamento, Jesus chega num outro ponto que é filhos. Então aqui o Espírito Santo botou tudo bonitinho, o modo como a igreja deve ser. Uma vez você sendo transformado pelo Espírito Santo na igreja, isso vai afetar a sua família e vai afetar seus descendentes. Ou seja, a luz de Jesus Cristo deve iluminar você, influenciar seu lar e influenciar seus descendentes. E isso vai passando, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a tantos quanto o vosso Senhor chamar. Porque de outra maneira, se nenhum dos dois, nem pai nem mãe, estivesse em Jesus Cristo, os vossos filhos seriam imundos. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 a 14. Mas está lá. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora os vossos filhos são santos, são separados para Jesus, porque ou o pai ou a mãe, se tiver pelo menos um pai ou uma mãe em Jesus, vossos filhos são santos, vossos filhos são separados para Jesus, não são mais profanos, não são mais imundos, descrentes de Deus, mas se tem um pai ou uma mãe que está em Jesus, os filhos desse pai, os filhos dessa mãe, e é bom que estejam os dois em Jesus, mas basta ter um. Porque conhecemos na igreja que há muitos casos que só a mãe é crente, que só o pai é crente. Nós aqui mesmo, eu tenho o Eliel, nós somos frutos de mães crentes e pais que ainda não vieram a Cristo. Então, nós já temos essa bênção, graças a Deus, em Jesus Cristo, mesmo tendo uma só parte em Jesus, já estamos bem. André e Caleb já estão mais até beneficiados. Queridos, e o Espírito Santo é maravilhoso, porque ainda no capítulo 19, na próxima mensagem, no próximo sermão, Jesus vai explicar claramente sobre a salvação. Sobre que a salvação ela é pela graça de Deus e não é por esforço nosso. Por que é que os discípulos expulsaram as crianças? Porque os discípulos aprenderam com o judaísmo a salvação por meio do legalismo. Ah, pastor, mas o que é o judaísmo? O judaísmo é a religião de Moisés, é da lei de Moisés. O que é o legalismo? Legalismo é aquela religião baseada nas leis de Moisés. Por isso a religião legalista, legal, vem de lei de Moisés. Prática da lei de Moisés. Qual é a lei de Moisés? Os 10 mandamentos e mais uma cacetada que foi colocada, regra por cima de regra, lei por cima de lei, totalizando mais ou menos 600 e tantas leis que um homem judeu deveria praticar. E tinha para as mulheres também.
Um bocado. Então, quando a criança alcançava a certa idade, ela ia para a sinagoga e ela ia aprender a fazer essa religião na prática, na lei de Moisés. Ela ia aprender a guardar o sábado, ela ia aprender e ela ia se comprometer. O pai do menino inseria ele na sinagoga, trazia o menino já, o adolescentezinho, botava na sinagoga e falava: rapaz, agora você é um homem, você já é circuncidado, desde o 8º dia do seu nascimento, você vem aprendendo na lei de Deus já, desde os 7 anos de idade, você já está com 14, tem 7 anos que você já está mais ou menos familiarizado com a lei de Deus, agora você é obrigado a praticar. A partir de agora você é um judeu, você é fariseu. Se o pai era fariseu, o filho era fariseu. Se o pai era saduceu, o filho era saduceu. O que é um fariseu? É quem crê em anjo, crê na ressurreição, crê no Espírito. O saduceu, ele só crê em Deus como Espírito e não crê em mais nada. E pronto, essa é a diferença. Então, era passada de pai para filho a religião. Eles aprendiam a ser judeu e eram judeu por obrigação e por um legado, e eles aprendiam. E eles eram filhos de Abraão, filhos de Deus, porque eles aprendiam e começavam a praticar. Jesus vai nos ensinar que o mistério da salvação não é passado de pai para filho. A salvação, por mais que nossos filhos estão debaixo da bênção da aliança, e não vale sobre os nossos filhos encantamento e nem adivinhação. E sobre os nossos filhos não tem mais maldição hereditária, porque é quebrada pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. E se um pai, é isso que a Bíblia está dizendo, ou uma mãe está em Jesus Cristo, toda a maldição hereditária já é quebrada e não passa mais para esse filho, para essa filha. Glória a Deus. Demônios, caças de demônios, tudo tem que ser aniquilado pelo sacrifício de Jesus Cristo. E os pais devem assumir essa bênção que temos em Cristo Jesus. Os nossos filhos fazem parte dessa aliança, do sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro. Mas a salvação, ela é um dom de Deus. Por isso, toda vez que eu intercedo, eu oro em favor dos meus filhos, eu recorro às promessas de Deus, que diz que a promessa diz respeito a nós e aos nossos filhos. Eu recorro à promessa graciosa de Deus de que os nossos filhos são herança do Senhor. Eu recorro à boa promessa de Deus na Isaías, que minha mãe sempre citou para nós: não tive filhos para perturbação. Está escrito: não terão filhos para perturbação. E eu oro a Deus com lágrimas, eu suplico ao Senhor que a graça dele alcance os meus filhos, eles sejam salvos por Jesus Cristo, porque eu sei que não é porque eu, pai, sou salvo, não é porque a mãe deles é salva que eles já são salvos. Não, eles precisam da graça de Deus para um dia eles chegarem a esse conhecimento. É por isso que Jesus proíbe os discípulos de afastar as crianças dele, porque não sabemos qual é o momento do calendário da graça de Deus, o dia que a graça de Deus vai chamar, se vai ser igual fez com Samuel. Samuel ainda era uma criança, Samuel ainda não era um iniciado no judaísmo, mas Samuel foi chamado pela graça de Deus. Ele ainda é um menino e Deus chamou: Samuel, Samuel. E diz a Bíblia que desde aquele dia Samuel nunca deixou cair uma só palavra de Deus. Haviam sacerdotes iniciados naquele tempo, já formados homens, e foram rejeitados por Deus, porque não obedeciam a Deus, não eram salvos em Jesus Cristo. Mas Samuel, mesmo criança, Deus o escolheu, Deus o chamou ainda criança. É isso que Jesus está dizendo. Não afaste de mim, porque o tempo da salvação pode ser que a criança cresça na igreja, não seja chamada eficazmente, e essa conversão só vai acontecer lá com seus 15, 18, 20 ou mais até. Às vezes só vai chegar a salvação, o dia da graça, para essa pessoa quando ela já estiver adulta, talvez até idosa. Porque o dia da graça de Deus, o dia que Deus vai chamar eficazmente,
esse filho, essa filha, e se vai chamar eficazmente, só Deus sabe. Não pertence a nós. É por isso que Jesus diz: não afaste as crianças de mim, porque delas é o reino do céu. Aqui nós cremos, eu creio, junto com Charles Spurgeon, na teologia de que toda criança, ela é salva em Jesus Cristo. Deus perdoa, a tese nossa. Não é que, nasce salvo, depois, igual arminiano, não. O negócio é, eu acredito que Deus é justo. E como a criança ela não tem noção do bem e do mal, Deus vai falar isso para Jonas, lá em Nínive, sobre eles não discernirem nem entre o bem nem o mal, a criança não discernir entre a mão esquerda e a direita. Então é óbvio que eu acredito, mesmo na justiça humana, não se pesa sobre a criança algo que ela não tem nem noção de fazer. Eu acredito que pela justiça de Deus também, Ele poupa a criança na sua tenra idade, na sua infância, que ela não tem noção do que ela faz. Então por isso que Jesus diz: das tais é o reino dos céus. Ela ainda não tem noção. Por mais que o pecado de Adão está ali, a culpabilização ela é perdoada por Cristo devido à inocência, a consciência da criança, que ela não toma decisões conscientemente, ela não tem consciência de julgamento. Então por isso eu acredito nessa filosofia que Spurgeon também cria, inclusive que o número dos eleitos vai ultrapassar o dos perdidos, por conta de várias crianças que já morreram, e esses bebês, esses recém-nascidos, essas crianças, elas se juntarão aos eleitos que partiram para Cristo adultos e que forem arrebatados no arrebatamento, e ultrapassarão o número dos perdidos, né? Então as crianças, acreditamos que até uma certa idade, a idade da consciência, elas não são culpabilizadas por Deus. Eu acredito assim, eu não vou mentir para ninguém. Eu concordo, eu tenho um forte amigo teólogo que tem essa fé, então compactuo com ele dessa mesma fé, de Spurgeon, e cremos assim. Queridos, mas saindo um pouco dessa parte, nós voltamos à parte sobre o chamado eficaz que devemos apresentar aos nossos filhos. Primeiro, nós não devemos obrigá-los a seguir Jesus, não é obrigado, até porque a salvação, devemos entender que ela é individual, mas devemos instruí-los, ensiná-los, guiá-los até Jesus e apresentá-los a Jesus. Primeiro, eles precisarão ver Jesus em nós a cada dia. A quem recorremos em cada situação difícil? Nossos filhos precisarão ver a quem nós recorremos primeiro em cada situação de aperto e de desespero. A quem nós recorremos? A quem nós buscamos quando estamos aflitos, perturbados, oprimidos? A quem nós buscamos primeiro? A quem recorremos? Quem buscamos por solução quando o negócio está difícil e não há como nós fazermos nada? Nossos filhos precisam ver quem é essa pessoa, para que um dia, quando eles estiverem adultos, nós possamos dizer: esse problema, meu filho, você sabe que ele pode resolver. Seu pai buscou a vida toda, ele me trouxe até aqui, nos ajudou o Senhor. O pequeno Samuel foi quem disse essa frase quando ele já estava adulto: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nossos filhos precisarão ver isso em nós, né? Quem recorremos, a quem buscamos. Agora devemos entender, por isso mesmo, que a graça de Deus ela pode se manifestar muito cedo. Eu sou um exemplo disso. Meu irmão também, mas eu vou contar aqui das minhas experiências. Eu tinha 3 anos de idade quando eu fui incomodado por Deus. E fui madrugando ali, fiquei até umas 3 horas da madrugada sem conseguir dormir, agoniado. E o Espírito Santo disse à minha mãe, e ordenou que eu me ajoelhasse e fizesse concerto com Deus para nunca mais ficar caminhando para lá e para cá dentro da igreja, mas respeitar a casa do Senhor. Eu tinha 3 anos de idade. E minha mãe, ela me trouxe até Jesus. Ela não falou: isso é coisa da minha cabeça, é loucura, Deus vai requerer uma coisa na criança de 3. Não! Jesus falou, ela me disse: meu filho, você está assim porque você está andando dentro da casa de Deus. Deus não quer isso de você, não. É o que meu irmão até andava. Mas Jesus não requis, ele requis de mim. Né? Porque eu era tímido.
Meu irmão era mais chegado a Deus nesse tempo, então ele tinha, vamos dizer que ele tinha uma alvará para brincar, para andar mais. Além de ser mais novo do que eu, com 2 anos ele já cantava para Jesus. Com 3 anos, que é a idade que ele ia fazer no outro ano, ele já cantou no congresso que tinha com mais de 3.000 pessoas. Ele cantou um playback da Shirley Cavalhais, Faraó, Deus inteirinho, e a igreja abalou. Mais de 3.000 pessoas abalaram. Então ele já tinha média, vamos assim dizer. E Deus precisava me chamar, porque eu era muito tímido. A primeira música que eu não vou falar qual foi a primeira música que eu cantei na igreja, então eu estava sem moral. E Deus me deu esse pega, e 3 horas da manhã eu fiz concerto com Deus para nunca mais ficar com irreverência na casa de Deus. E aqui estou até hoje para a glória de Deus, respeitando sempre. Quando eu entro no culto eu tenho essa reverência, sempre tive, porque o próprio Deus assim me instruiu desde os 3 anos. Com 4 anos de idade, na Páscoa, na verdade era sexta-feira da Paixão de 96, eu me lembro pela primeira vez quando o irmão que já partiu para Cristo, o irmão Isaías, estava pregando sobre a morte de Cristo, e eu comecei a ver a cena na minha mente, e ali pela primeira vez eu fui chamado por Deus, eu comecei a chorar, eu comecei a me quebrantar, e com 4 anos de idade ali, mesmo já nascido no Evangelho, minha avó dizia: você precisa entregar sua vida a Cristo, e todos nós netos, ela dizia: o dia de vocês têm que entregar a vida de vocês a Cristo. E ali, naquele dia, com 4 anos de idade, eu entreguei minha vida a Cristo, eu pessoalmente. Minha mãe já fazia isso desde antes de eu nascer, comigo, com meu irmão, mas naquele dia eu pessoalmente entreguei minha vida a Jesus, porque eu entendi a mensagem da cruz, eu entendi por que Cristo morreu por mim, eu entendi o amor de Cristo por mim naquele dia, com 4 anos de idade. Por isso Jesus disse: não empate as crianças de vir a mim. Não pense, quando elas crescerem, elas decidem. Não! Às vezes Jesus quer salvar com 2, com 3, com 4. É por isso que Jesus fala isso. A graça de Deus vai se manifestar. Não é porque aprende, é o Espírito Santo que chama. Não é pelo esforço de um jovem de 14 anos que vai começar a fazer esforços exorbitantes, loucos, como era no judaísmo, que a pessoa vai ser salva, não. O Espírito Santo é quem chama, é a graça de Deus. E pode ser com crianças ainda infantes. Com 4 anos de idade, a partir, na verdade, de 4 anos de idade, uma era o dia que eu entrava no culto antes desse dia. Outra coisa era eu entrar no culto depois desse dia. Aí às vezes as pessoas falam: pastor, mas só tem o ministério da palavra. Queridos, desde os 4 anos de idade. Eu não sei o que é entrar no culto para conversar na hora da palavra, para levantar na hora da palavra. Desde esse dia eu comecei a julgar a palavra. Depois que eu aprendi a ler, então, com 6 anos de idade, aprendi a ler a Bíblia, que eu li a Bíblia inteira. Eu e meu irmão fizemos um voto de ler a palavra de Deus, se Jesus nos ensinasse a ler. Com 1 semana de escola aprendemos a ler e a escrever. Cumprimos o nosso voto de ler o Novo Testamento, lemos ele todinho. A partir de então, eu sempre dizia, meu irmão testemunha está aqui, para mim a melhor parte do culto é o momento da palavra. Sempre disse. Pode todo mundo cantar, louvar bonito, pode ter playback, banda. Para mim a melhor parte do culto, depois desse dia que eu tinha 4 anos de idade, é a palavra. É o momento da palavra. Sempre foi. Eu sempre fiquei assim, extasiado, encantado com a palavra de Deus. Sempre. 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 Desde meus 4 anos de idade. Então Deus me chamou. Quando chegamos, eu tinha 8, meu irmão tinha 7. Um dia, nós brincando de círculo de oração lá na sala de um obreiro, com a filha dele, as filhinhas dele, e ela já falava em línguas, ela já orava em línguas, ela já era batizada. Como diz, nós sabemos que é o dom de línguas, ela já tinha. E nós começamos a orar pedindo também. E meu irmão, como ele sempre foi mais determinado do que eu, ele falava e batia e falava o que queria: Jesus, eu quero. E ele falou, foi ele, pelo Espírito Santo, que já falou: eu só levanto esse joelho batizado pelo Espírito Santo. Eu falei: bom, se ele já está nessa ousadia, então eu vou ajoelhar também.
E a gente foi orando ali naquela sala, e aquela brincadeira se tornou realidade, se tornou verdade. E pensa que não, meu irmão já começou a soltar rajada de língua estranha. Com 7 anos de idade. E eu já olhei para ele, eu vi que ele não estava mais normal, que não era brincadeira, e que ele não estava normal. E ele levantou falando em língua, minha mãe correu. Ela estava conversando com a mulher do obreiro e correu até para a sala para repreender a gente, porque não pode brincar com língua estranha. E ela correu até a sala, mas quando ela chegou na sala também, ela não pôde repreender meu irmão Eliel, porque quando ela olhou para o rosto dele, ela viu que realmente era o Espírito Santo. E quando ele olha para ela e diz, abra a Bíblia, ele profetizou. Deus usou ele na profecia na hora, falou, abra a Bíblia em Atos capítulo 2, e deu até o versículo, não foi o mesmo. Abra a Bíblia agora. Em Atos capítulo continuou falando em línguas. Minha mãe abriu, estava escrito, e todos foram cheios do Espírito Santo, Glória e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. Glória a Deus. Minha mãe se calou porque não pôde fazer nada, que era o Espírito Santo agindo na casa. Só disse para mim, meu filho, se ajoelha também, porque ainda não tinha sido batizado não, já estava até enciumado com Jesus. E minha mãe disse, ajoelha também e vai orar porque é promessa. Deus acabou de selar teu irmão com o Espírito Santo e já veio com essa promessa. Você pode se ajoelhar debaixo dessa promessa, porque está escrito, todos foram cheios. Então se ajoelha que você vai receber também. E eu fui para o joelho. E Jesus me batizou também com esse dom de línguas estranhas. E nesse dia, tanto meu irmão como eu, ele com 7 anos de idade, eu com 8 anos de idade, recebemos o batismo de línguas estranhas. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu irmão tinha 10. Nós manifestamos o desejo de sermos batizados nas águas. E aí, a igreja pentecostal na época, e minha mãe não queria, falou, rapaz, vocês têm que estar um pouco maior, porque o batismo nas águas é coisa séria, não pode batizar criança. A gente falou, mamãe, por favor, a gente vive uma vida com Deus há muito tempo já. Tem muito adulto que não tem a santificação e a consciência que a gente tem de se santificar para Deus, minha mãe. Pelo amor de Deus, deixa a gente batizar. E o pastor não sabia do nosso propósito. Ia ter batismo no mês. E a gente foi para a igreja. Quando chega na igreja, o pastor viu. Deus revelou. Falou, eu vejo eles dois. Minha irmã Noélia, a senhora me desculpe, mas o Espírito Santo, estou falando aqui coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me mostra Eliel e André, todos dois. Os dois galeguinhos, que eles chamavam nós dois galeguinhos. Os dois galeguinhos, vestidos com as roupas de batismo, parecendo 2 anjos. E com 2 coroas na cabeça, que é de honra. Quer dizer que Deus está autorizando eles para ser batizados sem a irmã permitir. E o pastor não sabia. Aí minha mãe falou, bom, se o Espírito Santo está falando, eles já estão me perturbando desde para batizar, eles vão ser batizados. Com 11 anos eu e com 10 meu irmão, nós fomos batizados nas águas para a glória do Senhor nosso Deus e participamos do corpo de Cristo, da Santa Ceia do Senhor, até hoje, até a volta de Jesus Cristo, até completarmos o nosso centenário, se Jesus não voltar daqui até lá. Tudo para a glória de Deus, amém? Amém. Agora ficou fácil da gente entender porque Jesus disse, não impeça as crianças de vir a mim, não devemos obrigá-las, porque o tempo é de Deus e é Deus quem chama na hora certa, mas não devemos impedi-las, como se elas não entendessem. Por isso, até uma coisa, pode dizer que eu sou mas eu não concordo muito nem com Salinha. Eu concordo que a criança ela tem que estar, mesmo igual a Levi aqui, que vem, que corre, que brinca, que tem a necessidade especial dele, tem que ficar no nosso meio. E nós adultos devemos entender o que Jesus fala. Não espanta, não afasta as crianças de mim, deixa as crianças vir a mim. Mas a criança, o culto para a criança tem que ser diferente do culto para o adulto, porque a criança não vai assimilar. Quem faz a iluminação é o Espírito Santo, não é eu nem você, não é tática humana que faz a iluminação, não. Eu entendi com um adulto pregando. Quem me iluminou foi o Espírito Santo. Meu irmão Isaías, o varão de Deus que já partiu para Cristo, ele não estava com fantoche nenhum, ele não estava enfeitado de palhaço, ele não estava com esmilinguido, ele não estava com nada infantil. Nada. 3 palavrinhas, mediu nada, turminha da graça, nada. Ele estava com a Bíblia de adulto, com a fala de adulto, pregando para adultos. O
Espírito Santo me chamou, me iluminou. E a partir daquele dia, eu com 4 anos de idade, nunca mais me perdi dentro de um culto, no meio de uma pregação. Nunca mais. Então quem faz isso é o Espírito Santo, não é tática nossa. Se a gente partir achando que nossos filhos vão vir a Cristo, se a gente usar as táticas bonitinhas, não é salvação, não é conversão, é mais uma cultura judaica cristã. E não é isso que Cristo quer conversão. Que os nossos filhos sejam convertidos pelo Espírito Santo. Isso só vem por meio da pregação da palavra e de um viver que eles veem em nós, conduzindo eles a Cristo, levando eles até Jesus Cristo. Quantas vezes, no momento de desespero, cansei de ver as pessoas se afobarem para lá e para cá, como nós lá. Eu era bem pequeno, eu tinha 2 anos de idade, ele não vai lembrar não, mas vou lembra bastante, e eu me lembro, meu irmão também, quando nós íamos para aquela cachoeira que tem aqui perto. Nós fomos para uma cachoeira e o meu tio, eu já tinha nesse tempo, Deus me mostrava por sua graça e misericórdia algumas revelações por providência de Deus. E na volta ele ia passar por um negocinho que estava assim, um lagozinho, um pouquinho de água, para desviar da ponte de madeira, que tinha 2 pinguelas para o carro passar e tinha a parte rasa para passar também. Aí eu disse a ele: o senhor deve passar por cima das pinguelas, porque pode passar que não vai falhar não. Não passa pelo meio do lago não, porque senão o carro vai parar. Quem falou para mim foi o Espírito Santo. Aí ele pensou que eu estava de novo que nem criança. Ah, você besta que nada, não é espaço e sai do outro lado, é Deus que nos ajuda. Foi lá e passou. Ele também é brincalhão, aí ele passou pela parte mais com água. E o carro parou realmente. E subiu o fedor, ele apertou ali, tentou forçar o motor do carro e subiu o fedor de fumaça, de carro, de motor, de fio queimado. Ele, rapaz, será que bateu o motor? E ficou preocupado, levou a mão na cabeça e desesperou, porque já ia dando umas 6 horas da tarde. E aí procurou esse celular para ligar para outro tio meu. Meu tio na época tinha um Fusca, e o Fusca tem força, né? O Fusquinha, ele é valente. O Fusca engatar no carro e puxar o carro até certo meio para um mecânico ir trazer nós, as crianças. Minha mãe que ainda tinha que reger um grupo no culto de domingo à noite, para ir para o culto e tal. Aí, quando ele pegou o celular, não tinha sinal. Aí ele começou a xingar, ficou logo retado e nervoso. E minha mãe bem despreocupada, na dela, como ele fala, às vezes que ela é igual uma prima nossa, tranquilona. Ela olha para ele e fala: você está irritado por quê, moço? Vamos orar para Jesus. Aí ele é até sarcástico, meu tio nervoso. Eu falou: ô Noélia, Jesus está lá no céu, Bega está ali, no outro bairro. Para que a gente vai ligar para Jesus que está lá no céu para incomodar ele, se Bega está ali perto? A gente chama a Bega que é mais perto, moça, para me ajudar a gente. Aí ela: não, você se engana. Jesus está lá e Jesus está aqui nesse momento. Então fecha todo mundo seus olhos aqui que nós vamos orar agora. Todo mundo sai do carro, Mandou todo mundo sair do carro, foi isso. Sai todo mundo do carro, só você, Petrônio, que é o motorista, você liga o carro, dá a partida na hora que der certo, que você vai ver que vai pegar. E fomos orar. Ela colocou a mão sobre o capô do carro e começou a orar. E nós também, criança, começamos a orar ali em volta. Começamos a orar, pensei que não, meu tio virou lá a chave de ignição, deu partida no carro, só sei dizer que nós, os adultos que estavam no fundo do carro, não caímos ainda deitado. Com a cena cômica, o carro funcionou, todo mundo entrou no carro e viemos embora para a glória de Deus. Na mesma hora, o fedor de fio queimado subiu aquele cheirinho de álcool. Minha mãe falou: pode dar partida que Jesus já fez a obra. Jesus está aqui, pode crer. Ele já fez a obra, pode ligar. Quando ligou, o carro funcionou. Voltamos para a glória de Deus. Eu guardo esse testemunho na minha cabeça. Então já vi. Pocou minha cabeça, a pedra caiu, o sangue espirrou. Agora para o hospital. Não. Ela aí correu logo a Jesus, botou a mão em cima e orou até o anjo da morte bateu em retirada. Meu irmão tomou uma pesada de um cavalo aqui, novinho também, ficou aquele roxão, a marca. Todo mundo desesperou. Não, Jesus botou a mão, orou, graças a Deus, meu irmão está aqui até hoje.
Então, várias situações, várias pessoas na ânsia da morte, morrendo desesperada e queriam partir para o hospital, mas ela dizia, até você vai depois, se você quiser, mas eu vou recorrer a Jesus agora. E ela sempre diz isso para nós, falou, ó, não confia no homem, Deus, tudo bem, Deus abençoou médicos, eles têm sabedoria, mas não confia no homem, não, no momento de angústia, de desespero, porque às vezes nesse caminho até o hospital a morte já pegou, já matou. Agora Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Na ânsia da morte você recorre a Jesus, porque se Ele quiser resolver o problema, Ele resolve. Na hora. E quantas das vezes eu já vi pessoas na ânsia da morte, ela clamar, e ali botar a mão e levantar aquele clamor mesmo, e o demônio bater em retirada, a seta bater em retirada, o mal bater em retirada, e a pessoa receber a cura na hora. Então, hoje estamos em Cristo, mas porque aprendemos com ela que é alguém que nos levou a Cristo, nos mostrou sempre isso. Jesus, está aqui a solução para os problemas, está aqui a cura para a enfermidade, está em Jesus, está aqui, não sei o que lá, não deu certo, Jesus, não desespera não. Meu irmão esses dias na UAB, na primeira fase, ele passou e estava preocupado, querendo passar na segunda e querendo coisar a mente, e ela, não se desespera não. Confia em Jesus, Jesus te deu a vitória na primeira, Ele te dá a vitória na segunda. Entendeu? Não desespera não, não. Põe a sua cabeça no lugar, Jesus te dá a vitória. Se não passar dessa, faz a outra que Jesus dá a vitória. Graças a Deus Ele fez a primeira, passou, a segunda fase passou, graças a Deus. Tudo nosso é confiando em Jesus. Até isso que ela orava, que eu me lembro dessa oração dela. Que nós íamos formar aqui, nessa cidade. Na época não tinha, eu acho que nem a Unisul. Se tinha, era só a Unisul que tinha. E todo mundo dizia, isso aí é coisa para rico, só para filho de médico. Formar em direito, formar em medicina é só para rico, não é? Cansaram de falar para ela. Ela dizia, não. Jesus vai dar a condição para meus dois filhos, eles vão formar. Não sei como, eu não tenho um centavo. Nós fomos caminhando, Deus proveu a criação do ProUni, lá por volta de 2007, 2008. Deus proveu a criação do ProUni, Deus proveu a criação do Enem. Fomos fazer Enem, Jesus nos deu vitória em todos os Enems que nós fizemos. As dificuldades estavam justamente porque não tinha faculdade para perto, nós jogar para longe. Aí nós não tinha condição de ir na rua. Até que Deus proveu, pronto. Veio para cá, meu irmão, graças a Deus fez, não pagou R$1. Eu também fiz administração, só faltou terminar. Por relaxo meu. Fizemos, sem pagar R$1. Oração. Quando terminamos, eu falei para ela, mas porque eu não me esqueço da oração que a senhora fazia. Que Jesus ia trazer para cá. E nós ia fazer. E nós fizemos, para a glória de Deus. Então, tudo isso são exemplos de fé. Que Jesus está dizendo, não afaste seus filhos de mim, não afaste as crianças de mim, esperando que elas vão aprender um dia essas coisas. Não, traz, deixa perto, aproxima, apresente, deixa que elas entendam a linguagem do Espírito Santo, não a da ciência, a do Espírito Santo, e no tempo certo. No dia do calendário de Deus, as barreiras vão cair, as resistências deles vão cair, eles vão vir a Cristo, mesmo crianças. Mesmo criança, se Deus quiser chamar um recém-nascido, Ele chama. E vai entender o Evangelho? Vai entender. Um recém-nascido no colo da mãe. No colo da mãe. Se o Espírito Santo quiser chamar eficazmente, Ele chama e entende a mensagem todinha que está sendo pregada. Porque quem faz entender não é o ser humano, não é a faculdade humana. Porque tem gente com 100 anos que odeia o Evangelho, que odeia Jesus Cristo. Mas quem abre o coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é. Fica de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento. E que podemos entender que o Espírito Santo está em toda a palavra de Deus. E principalmente a palavra de Deus que vem da boca de Cristo. Porque essa é firmeza, é a palavra de Deus. Cada palavra. Nós vimos aqui 18, o 19 até aqui. Santificação da igreja, vida cristã, passa para a família, afeta positivamente os filhos. Deve afetar positivamente os filhos. É isso que Jesus está ensinando aos discípulos.
Não é só para vocês estarem com a bênção entre vocês. É para passar para o lar de vocês. E não é só para você e sua esposa, não, rapaz. É para passar para os seus filhos também. Vocês estão pensando o quê? Não deixa as crianças se afastarem de mim, não. A bênção é para vocês, a bênção é para os filhos para os lares de vocês, a bênção é para os filhos de vocês. É todos que serão afetados pela bênção. Então, esse é o mistério da graça de Deus. Amém? Jesus é o responsável por estarmos aqui hoje e Ele se torna o responsável também pelo futuro da nossa descendência nele, uma vez que confiamos e esperamos nele. E fazemos igual a esses pais, recorrendo a Ele, pedindo a bênção a Ele para os nossos filhos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças damos, ó Deus, pela Tua Santa Palavra. Jesus, ó Rei, eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim, pelo meu irmão, pelo meu primo Mateus, por Washington, por Mônica, por Caleb, que aqui estamos, por Andriel, por todos nós que agora estamos em Ti. Senhor, em Tuas mãos, Senhor amado, entregamos os nossos filhos, Senhor. Ó Jesus, eles são Teus, ó Jesus Cristo, e o maligno não tem mais poder sobre eles, não tem mais vez e nem voz sobre eles. Eles são propriedade do Senhor Jesus Cristo, assim como nós. São do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, rogamos a Tua graça sobre os nossos filhos, por Tua misericórdia e graça, humildemente, com todo o amor do nosso coração, com todo o nosso ser e alma, suplicamos em nome de Jesus, ó Pai, que eles sejam salvos por Jesus Cristo, que eles sejam regenerados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha chamar eles eficazmente, ó Pai, pela Tua graça, para que eles venham ser verdadeiramente, ó Deus, novas criaturas em Jesus Cristo, ó Pai. E um dia, assim como nós, eles também entrem, ó Deus amado, no céu, pela porta, Senhor Deus, que eles também venham ouvir naquele dia, da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, Senhor. Porque a promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quanto nosso Senhor chamar. Rogamos a Tua graça, rogamos a Tua bênção sobre os nossos descendentes, conforme o Senhor diz, ó Pai: derramarei o meu Espírito sobre a Tua posteridade e a minha bênção sobre os Teus descendentes. Pai, pedimos o Teu Espírito Santo sobre a nossa posteridade, pedimos a Tua bênção sobre os nossos descendentes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eles sejam salvos do poder do paganismo, que eles sejam salvos do poder da idolatria, que eles sejam salvos do poder da prostituição, da pecaminosidade, das drogas, dos vícios, que eles sejam salvos da criminalidade, que eles sejam salvos do poder da violência, que eles sejam salvos da malignidade, ó Senhor, por Tua bondade, misericórdia e graça. Rogamos que eles sejam luz, meu Deus, deste mundo, que eles sejam sal nessa terra, para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome, ó Pai. Apresentamos a Ti os nossos lares, este que é chamado também, Senhor, o culto da família. E hoje o Senhor Jesus está falando sobre famílias. Entregamos a Ti, Jesus, nossas famílias. Pedimos que o Senhor Jesus Cristo seja o cabeça das nossas famílias. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, seja o cabeça dos nossos lares, seja o cabeça das nossas casas, seja o cabeça das nossas famílias, tudo para a Tua honra e glória. Pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. E nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto
rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas do Senhor Jesus, o Senhor está encerrado em nome de Jesus. A paz vós. Glória a meu Jesus. Gente, a gente só com imobiliário tentando bater na cidade, me solta. Eu quero que Ah, não me solta aqui.